Vamos ler 1 João 4? João 4, a partir do 7. Eu vou ler na NVT porque é legal. 1 João 4, 7. Diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Grava isso aí, o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Vocês já perceberam que é sobre amor, né? Que João está falando aqui. E é muito interessante porque não é o amor em uma direção só. Está falando de algumas direções do amor. E o tema de hoje é esse, fluxo do amor. Fluxo do amor, nós vamos falar disso. E antes de a gente falar dessas direções, a gente precisa entender por que é tão importante falar de amor. É muito sério quando João diz aqui que quem não ama não conhece a Deus. Amar e receber amor faz parte de conhecer quem Deus é, porque Ele é amor. Amor é quem Deus é. É quem Deus é. Então, não tem como pensar na vida cristã sem nós conhecermos, provarmos, experimentarmos de fato o amor e todo o fluxo do amor, as direções para onde ele vai. E tem uma parte ali que fala sobre nós não experimentarmos plenamente o amor. Tem um outro versículo, Efésios 3, que ele fala também dessa impossibilidade de chegar num lugar de plenitude sem conhecer o amor. Efésios 3, 17 a 19, diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais
demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Ele está dizendo aqui que se a gente não provar e experimentar e procurar compreender todas as direções desse amor, altura, comprimento, largura, profundidade, nós não vamos acessar o lugar de plenitude. De realmente nos sentirmos satisfeitos e completos. Plenitude de vida existe na compreensão do amor. E quem é o amor? Deus. Nosso conhecimento do próprio Deus será fatalmente incompleto sem amor. Então vamos voltar a falar desse fluxo. Uma vez alguém perguntou para Jesus qual era o principal mandamento. E Jesus respondeu: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a força e entendimento. Depois, ame o próximo como si mesmo. O próprio Cristo colocou o amor no centro do Evangelho. O principal mandamento é: ame a Deus. E ele determinou em que intensidade se deve amá-lo, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. O amor é central no Evangelho. E só nesse principal mandamento a gente consegue identificar 4 direções do amor. O amor dele por mim, o meu amor por ele, o meu amor por mim mesmo e o meu amor pelos outros. Você está vendo que tem um fluxo de amor aí? Nós já vimos, e João falou, o amor vem de Deus. Ele vem de Deus. E Deus me ama. E à medida que eu provo do amor de Deus, eu sou capaz de responder com amor a Ele. Da mesma forma, eu provando do amor que vem dele, eu sou capaz de amar a mim mesmo. E provando do amor que vem dele, eu sou capaz de amar o próximo. Existe um fluxo do amor que começa no Senhor. A fonte é Ele, porque Ele é amor. Então, vamos falar primeiro da fonte do amor. O amor dele por mim. Tem um livro do Max Lucado antigo que se chama 3,16. Eu queria ler um trechinho muito interessante. É assim, ó, amor. Quase desgastamos a palavra. Hoje de manhã, usei a palavra amor para descrever meus sentimentos por minha esposa e pela geleia de frutas. Longe de serem emoções idênticas, nunca me declarei a um pote de geleia de frutas, embora tenha deixado no meu colo durante um programa de televisão. O uso exagerado fragilizou a palavra, deixando-a com a força da asa de uma borboleta. Mas as opções bíblicas ainda mantêm seu vigor. As Escrituras usam uma artilharia de termos para amor, ajustando cada um deles a fim de atingir sempre um alvo diferente. Considere o termo que Moisés usou com seus seguidores. O Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. Deuteronômio 10:15. Esse amar vem do hebraico hazak. Hazak talvez seja. Então, o versículo diz: o Senhor une-se, hazak, ao seu povo. Hazak fala de um amor amarrado. Um amor ligado a algo ou alguém. Estou descrevendo a mãe presa por uma correia ao filho travesso de 5 anos, enquanto os dois andam pelo mercado. Vocês já viram isso? Eu já tive essa correia para prender as minhas filhas, para não perder, elas não se perderem.
Amor amarrado. Olha que interessante. Antes eu achava cruel o uso daquelas correias que prendem os filhos às mães, até que me tornei pai. A correia tem duas funções, puxar e afirmar. Você arranca seu filho de um problema e, ao fazê-lo, declara: sim, ele parece um selvagenzinho, mas é meu. Neste caso, Deus acorrentou-se a Israel. Porque o povo era adorável? Não. Deus ama Israel e o restante de nós, porque é uma escolha dele. Este é o amor que não abrirá mão do objeto de amor. Deus não irá deixá-lo. Ele está algemado a você com amor. Ele tem a única chave. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Você já o tem. E uma vez que não pode conquistá-lo, também não pode perdê-lo. Esse é um trecho do Max Lucado. E eu queria começar falando do amor de Deus, falando desse amor amarrado, por decisão dele mesmo. Nós estamos acorrentados a ele em amor, porque ele escolheu nos amar. Porque ele escolheu nos amar. Em Efésios 3 a gente leu sobre largura, comprimento, altura e profundidade. É interessante que tem um símbolo da nossa fé que tem 4 lados, que é a cruz. Cruz. Nós lemos ali em 1 João 4, Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O amor vem dele, primeiro dele, para que possamos amar até a Ele. Ele nos amou primeiro. O fluxo começa nele. O fluxo do amor começa nele. Ele é a fonte do amor. Ele é o amor. E não tem a ver com merecimento. A ceia é um memorial para lembrar dessa cruz. Os 4 lados do amor. Por que a gente precisa de um memorial? Porque a gente esquece. E a gente precisa ser lembrado da cruz como maior manifestação de amor. As criancinhas, quase o primeiro versículo que elas aprendem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Cruz como maior manifestação de amor. Nós precisamos lembrar, o Francis Chan falava naquele livro Louco Amor, há uma epidemia de amnésia espiritual. Não importa quantos detalhes fascinantes tenhamos aprendido sobre a criação de Deus, não importa quantas fotografias vejamos das galáxias que Ele criou, não importa quantos crepúsculos venhamos a contemplar, nós nos esqueceremos. Nós nos esqueceremos. É por isso que a gente precisa voltar constantemente para esse lugar e encarar a verdade do amor de Deus, que vem dele porque Ele é. Ele me ama porque Ele é amor e escolheu me amar. Quando nós pensamos em quem Deus é e a nossa insignificância, quão extravagante é esse amor. O santo, cujo trono emite relâmpagos e trovões, que está cercado de anciãos e criaturas cheias de olhos. O Todo-Poderoso que não precisa dar explicações porque é dono de tudo por direito de criação. O Eterno, cuja eternidade se estende tanto para trás quanto para frente.
Deus, o único Deus, me ama. Me ama. Ele ama a Débora. De onde é que começa o fluxo do amor se não é dele? Não tem como partir de mim. Ele me ama, porque o amor parte dele. O amor vem de Deus. Nós lemos aqui. É extravagante. Por quê? Porque nós merecemos esse amor? Não. Tudo de que nós merecemos é o quê? Ira. A ira divina é completamente justa. Porque somos pecadores naturalmente pecaminosos. Mas o que a cruz, a maior demonstração de amor, fez? Satisfez essa ira. Um inocente tomou o lugar dos culpados por amor. Salmos 49, muito interessante esse versículo que diz assim, 49, 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. A redenção da alma deles é caríssima. Deus sabia quanto ia custar a nossa redenção. Antes da criação do mundo, presta atenção. Estava lá, na sua reunião, dele, como faria Tiago da nome, dele, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Fala na reunião. Então, estou pensando aqui em criar um homem. Mas que a gente é onisciente, presciente, sabe de tudo, ele vai errar, ele vai pecar. Nós vamos ter que fazer um plano de redenção. Aí Jesus, eu assumo o lugar dele. Eu assumo a culpa. Eu morro no lugar dele. E daí o Espírito Santo, é verdade, eu ressuscito você, Jesus, vai. Ai, que eu ressuscito você. E aí eles, naquela conferência, eles chegam a um acordo. Vale a pena. Fala pra mim se você nunca pensou, meu Deus, por que você quis criar um homem? Olha só o trabalho. Que trabalheira. A resposta é amor. Esse amor extravagante, difícil de entender, que tem altura, largura, profundidade. Esse amor fez com que Deus olhasse para todo o preço e dissesse assim, vale a pena mandar meu filho para morrer pela Julie. Vale a pena mandar meu filho para morrer pelo Abimael. Vale a pena milhares de anos de revelação progressiva até chegar a Jesus. Aí Jesus vem, milhares de anos de revelação até que Jesus volte. E tem milênio, e tem tudo. Vale a pena. Esse é o tamanho do amor de Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. De ele olhar para tudo isso e dizer, vale a pena, vamos fazer. Vamos fazer. Sabe o que é pior? Deus não precisa de nós. Diferente dos humanos, Deus ele é completo, ele é pleno em si mesmo. Mas o amor quer dar, quer expressar. E ele é amor. E nós precisamos conhecer esse amor. Queria que você tivesse em mente, quando a gente está falando sobre tudo isso, que o amor de Deus, ele coexiste com a santidade. Nós não estamos falando em momento nenhum de permissividade. Deus odeia o pecado. Mas eu falo sempre para as meninas, a mamãe vai continuar amando vocês até quando vocês fizerem coisa errada. Deus é assim, ele odeia o pecado. Mas ele está acorrentado, decidiu.
acorrentado com amor com os homens. E Deus ama o corrupto. Eu lembro quando na adolescência eu entrei em crise quando eu li que Deus perdoou Manassés, que sacrificou os filhos. Como assim? Como assim liberou perdão para um cara desse? Como assim? Não é o nosso tipo de amor. Não é o que eu recebi de amor dos meus pais, por melhores que eles tenham sido. Não é o amor romântico de uma esposa e seu marido. É um amor tão perfeito, que nós passaremos toda a nossa vida até que Ele venha, buscando conhecer o comprimento, a largura, a altura, a profundidade desse amor que é o Senhor, que é quem Ele é. Então eu mereço? Vem dele. O fluxo começa nele. Eu mereço? Não. Vem dele. Nunca mereci nem nunca merecerei. É por isso que ele me amou primeiro. Antes que eu pudesse oferecer qualquer coisa em troca. Antes que eu pudesse oferecer qualquer coisa em troca. João 15, 9, fala assim, Jesus falando, como o Pai me amou, também eu vos amei. Jesus nos ama na mesma intensidade que Deus ama Jesus. Como o Pai me amou, eu amo vocês. Deus nos ama como Ele ama Deus. Assim como Deus Pai ama Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele me ama. Não tem a ver com comportamento aqui. Eu quero mais uma vez ressaltar, nós todos somos amados, mas nem todos somos agradáveis. Às vezes a gente é mal. Mesmo assim, Ele nos ama. É tão extravagante que às vezes dá uma certa agonia. Como assim? Como assim Ele ama? Em Efésios também fala de a gente ser herança do Senhor. Pensa Jesus olhar para o homem, como nós conhecemos que o homem é, e considerar o homem sua herança, obra-prima da criação. A gente precisa renovar nossa mente com relação ao amor. A gente esquece. Então vamos ler vários versículos, vocês não precisam abrir, eu vou lendo aqui. Em vários pontos ele fala sobre a prova do amor de Deus ser Jesus, né? Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. João 15,13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Olha Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você. Com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. O Senhor, Todo-Poderoso, o Santo, o Justo que nós falamos, tem prazer em nós. Sorri quando eu estou contente. Sente a minha dor
conectado com o amor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Filhos, não tem proximidade maior. Filhos. Salmo 63:3. O teu amor leal é melhor do que a vida. Jeremias 31:3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu o amei. Por isso, com bondade, a atraí. Esse amor que atrai ainda. Oséias 11:1-4. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura, mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Olha esse pai. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os currava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Um pai. Mesmo Israel não respondendo. Isaías 49:15-16. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Não tem como esquecer, porque meu nome está lá, na palma da mão de Deus. Cantares fala assim: ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Queria ler Lamentações 3, na paráfrase a mensagem. É um versículo conhecido, vocês vão identificar. É do 19 ao 24. Lamentações 3, 19 ao 24. Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro de tudo. E como lembro? O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar, continua agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado, porque eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno. Digo e repito, Ele é tudo que me restou. Um amor leal. Que expressão legal. Um amor leal. Esse é o amor dele por nós. Que não falha, não falta quando eu falto. Vem dele. Parte de mim. Então nós vamos falar dessa outra direção que é o meu amor por ele. Que é nada mais, nada menos que uma resposta. Qualquer amor que eu tento entregar ao Senhor, que primeiro não tenha vindo dele, provavelmente será fraco e incompleto. Porque o fluxo do amor começa em eu receber do amor dele. Entendendo o amor dele, entendendo que sou amada, aceita, então eu tenho capacidade para amar o Senhor com a motivação correta, ancorada na coisa certa.
Tem um versículo de Crônicas, eu gosto muito, 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu, é Davi falando, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Quem sou eu para dar voluntariamente qualquer coisa ao Senhor? Se eu primeiro não recebi dele, eu tiro das mãos dele para poder dar para ele. Para eu poder amar o Senhor, eu preciso pegar das mãos dele amor. Por isso que o amor é tão importante. Ele me ama, seu fluxo. Então eu posso responder com amor. Ele me amou primeiro. E ele me amou primeiro. E o amor por ele tem uma maneira bíblica de se manifestar. Não é um amor nos moldes mundanos. Tem uma maneira que ele diz que se manifesta amor por ele. João 14,15 fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 1 João 5, 1-3 fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é um tesouro das Escrituras. É possível caminhar em obediência ao Senhor sem sentir um enorme peso. A Bíblia promete que viver em obediência ao Senhor não é pesado. Não significa que não é difícil, mas não é penoso. Mas como é que eu vivo isso? Eu preciso estar nesse fluxo do amor. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha a obediência sendo prova do meu amor ao Senhor. E eu só amo ao Senhor se provei do amor dele por mim. Então, se eu estou plenamente cheia do amor do Senhor por mim, de tudo que nós falamos aqui que constrange, nós somos impulsionados à obediência. E não por religiosidade, mas porque nós o amamos. Só aí a gente já matou várias coisas. Religiosidade já caiu. Difícil demais, penoso demais, às vezes caiu. Se eu estou envolvida no amor dele, em pensar que esse Deus me ama, e sentir esse amor no meu dia a dia, no meu devocional, nas coisas que eu olho e percebo o amor dele, se eu estou nesse lugar, eu respondo, eu sou capaz de responder com amor a ele e manifestar esse amor por meio de uma vida de obediência. O principal mandamento não é obedeça aos mandamentos, é ame o Senhor. Se eu amo o Senhor de todo o coração, de toda a minha força e entendimento, se eu realmente amo o Senhor, eu entrego tudo. Eu faço o que for, custe o que custar. Então, às vezes, o que falta para nós não é se libertar daquele pecadinho repetitivo.
consiga responder em amor, amando o Senhor de todo o nosso coração. A gente cantou aqui, que está em Lucas 7,47. Afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha que interessante, relacionando o amor com o entendimento da cruz, do valor do perdão. Meu Deus, Ele me perdoou. Ele me amou tanto que mandou seu filho para fazer o que era necessário para receber perdão. Eu respondo com amor. Quem muito foi perdoado, muito ama. Olha o fluxo do amor. Vou ler mais um trechinho do Louco Amor, do Francis Chan. Ele fala assim, ó, quando amamos a Deus, amamos de verdade a Deus, nós o buscamos natural, frequente e zelosamente. Jesus não ordenou que passássemos um período diário com Ele. Você não vê Jesus falando isso. Em vez disso, nos orientou, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele classifica essa ordem como o primeiro e maior mandamento. Os resultados de amá-lo são oração e estudo da palavra. Nossa motivação muda, passando da culpa para o amor. Nós não fazemos para deixar de sentir culpa. Nós fazemos porque o amamos. É essa a reação que Deus espera de nós diante de seu amor extraordinário e sem fim. Não com um pedido de silêncio superficial contaminado pela culpa, mas amor verdadeiro, expressado em nossa vida da mesma maneira como a minha filha corre pela calçada para me abraçar toda noite, pois ela me ama. Nós temos uma referência de como amar, que é Jesus. Ele é o nosso padrão. E como é que Ele amou? Como é que Cristo amou, demonstrou seu amor? Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. O que moveu os mártires? Ninguém chega ao ponto de ser fiel até a morte se não está ancorado no lugar certo. Amaram tanto o Senhor, que a Bíblia fala de homens que dessa terra nem é digno. O que motivou esses homens? Amor. Provaram do amor de Deus e amaram o Senhor. Você sabe que o Francis Chan, ele fala que uma coisa que ajuda a gente, empurrar a gente para viver nessa intensidade de amor, que é a única possível no Evangelho, não existe outra, é nos lembrar da morte. Lembrar da brevidade da vida e da morte iminente. Qual é a única coisa 100% certa para todos nós? Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, nós vamos morrer. E o Francisco fala no capítulo dele, fala assim, ó, eu posso ser o próximo. Pode ser você, o próximo da sua igreja, o próximo funeral da sua igreja pode ser você. Então, encarando a morte, ele fala assim, quando estivermos face a face com Deus Santo, não é com a beleza do funeral que estaremos preocupados. E com certeza não será sobre isso que Ele estará pensando. Quaisquer elogios que você recebeu na terra terão desaparecido. Tudo quanto restará será a verdade, a mais pura verdade. A igreja de Sardes tinha uma ótima reputação, mas isso não fez diferença. Jesus disse a ela, conheço as suas obras, você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Tudo o que importa
importa é a realidade do que somos diante dele. Talvez pareça um pouco duro, mas as palavras duras geralmente caminham de mãos dadas com a verdade amorosa. Amém. Você pode ser a próxima pessoa a morrer em sua família. Pode ser que eu seja a próxima pessoa a morrer em minha igreja. Temos de nos dar conta disso. Precisamos acreditar nisso o suficiente para mudar o nosso jeito de viver. Daí ele escreve como que é um povo que ama Deus. Gente que assume riscos. Gente amiga. Gente louca e obcecada por Deus. Gente humilde. Gente que serve. Gente que doa. Gente que está de passagem. Gente que se envolve. Gente desprotegida e sem armas perante o Senhor. Gente de raiz, de fundamento correto. Gente dedicada. Gente que se sacrifica. Presta atenção onde é que o fluxo do amor vai dar. Ele me ama, eu vou compreendendo esse amor inexplicável. Eu vou respondendo em amor, sendo capaz de responder cada vez mais, amando intensamente como ele me amou. Que povo forte seríamos se amássemos o Senhor. Agora um outro ponto que é o meu amor por mim mesmo. Meu amigo, amar a si mesmo é fundamento. Ao mesmo tempo que nós também temos que odiar a nós mesmos. Bipolaridade da Bíblia? Como amar a mim mesmo se eu me conheço? Não faz sentido. Mais uma vez, o fluxo começa nele. Eu preciso me amar com o amor dele, que vem dele. Então não é na minha medida e no jeito que eu entendo o amor. Eu preciso procurar conhecer e entender o amor dele, para me amar com o amor dele. A verdade é que aquilo que Deus cria é perfeito. Seus projetos nunca falharam nem possuem erros. Você consegue confiar nisso? De que Deus não erra. Você consegue confiar nisso? De que Deus não erra. Então ele não errou ao criar você. Ele não errou ao me criar. Ele não erra. Tá vendo que parte dele vai parar na conta dele, porque ele decidiu me criar. Não tem erro no que Deus faz. Eu preciso confiar de que Ele é perfeito. E Ele decidiu me criar. Então minha existência é aceita por Deus, possui propósitos e tem valor. Não baseado naquilo que eu respondo, porque muita gente não vai responder. Mas Deus não criou ninguém para que não respondesse. Na verdade, Deus tinha planos para que todos correspondêssemos. A vontade dele é que todos fossem salvos. Mas todos serão? Isso muda o amor dele por mim? Então não deve mudar o meu amor por mim mesmo. Quando o Salmo 139 fala, todo mundo fala muito desse salmo, né? Que formaste o meu interior, você me viu ainda lá no ventre da minha mãe. Falando de Deus nos vendo ali, na barriga da nossa mãe, projetando, descendo. Deus ali, nesse momento de nos fazer. No finalzinho, acho que já é o 17, ele fala assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É interessante esse versículo estar no meio ali de um relato de um bebê no ventre sendo tecido por Deus. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Olha só, não é o que eu penso acerca da minha existência.
Preciosos são os pensamentos dele a meu respeito. Eu não sou aquilo que a vida foi fazendo comigo. Eu não sou a soma das minhas feridas. Eu não sou isso. Eu sou um plano do Senhor. Ele me projetou. E tudo que eu passei, Ele mesmo com tudo que eu passei, Ele não olha para mim e diz assim, ó, fracasso. Não. Sabe por quê? Porque Ele me teceu. Ele sabe, Ele contém o plano original. E quando Ele olha para mim, tem uma lente. Sabe qual é? O sangue de Jesus. Então quando Ele me olha, Ele vê a Débora redimida, voltando ao plano original. Aquilo que eu fui criada para ser, não aquilo que eu passei, não as feridas. Eu não sou as marcas da minha vida. Ele vê a minha verdadeira identidade. E sabe o que é maravilhoso? É que Ele consegue pegar tudo que eu passei, que eu não consigo ver valor, e desse lixo de maldição, Ele faz bênção. Aí onde eu fui ferido, eu me torno um curador. Onde eu mais sofri, eu me torno um testemunho. O pecado que me escravizou por tanto tempo se torna o alvo da minha pregação. Porque Ele pega qualquer coisa da minha vida. Ele é Deus, Ele é capaz, Ele é o Criador. Ele pega qualquer coisa e faz cooperar para o bem, para o propósito original. Será que eu consigo confiar nisso? De fato, Ele não errou ao me criar. Então, eu preciso odiar quem eu sou sem Ele. Eu tenho que odiar essa minha natureza pecaminosa, odiar o pecado. Mas com Cristo eu sou filha, amada, obra-prima da criação de Deus, menina dos olhos do Senhor. Porque quando Ele me olha, Ele me vê assim. E os pensamentos dEle é que devem ser preciosos para nós, e não o que nós pensamos a nosso respeito. É por isso que a gente precisa voltar e encarar essa verdade. Muitas vezes, até o fim. Pegar os nossos pensamentos acerca de nós mesmos, ir para as Escrituras e ver, é verdadeiro? É puro? É amável? É de boa forma que eu estou pensando acerca de mim mesmo? Não é? Então vai para o lixo, porque eu sou assassina de pensamentos falsos. Agora, o que Ele pensa de mim? Isso vai ocupar a minha mente, meu coração. Não há conflito em odiar a quem nós somos sem Ele, mas amar quem nós somos com Ele. Nós precisamos buscar isso. Falar, Jesus, tem muita coisa que a Bíblia diz sobre a minha identidade, eu preciso conhecer, mas tem coisas específicas. Deus dá 1 talento para um, 5 talentos para outro, 10 talentos para outro. Ele distribui coisas diferentes, medidas diferentes, e a gente não pode se medir pelo outro. A gente precisa saber que o fluxo vem dele e perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu seja nessa terra, na minha profissão, no meu casamento como mãe? Porque várias vezes eu fiz perguntas assim para Deus e muitas delas eu ainda não tenho resposta. Por que eu sou assim?
de erros, mas de personalidade, de jeitos. Por que eu sou assim? Por que eu estou nesse lugar? E aí vem Mardoqueu e fala: será? Será que não foi para esse momento que o povo de Israel todo precisa que você foi constituída rainha? Às vezes o lugar que Deus me colocou na minha profissão, será? Será que não foi por causa daquele ambiente, precisar de luz? Será que não foi para... Eu estou aqui nessa família, porque essa família precisa de alguém engraçado? Trazer uma leveza? Será que... Será? E olha, quanto a ministério, não vou falar nisso, mas rapidinho. Não existe púlpito suficiente para todo mundo ser pregador. Não existe violão suficiente na banda para todo mundo tocar violão novo. Não, nós não podemos medir ministério por visibilidade. Nós precisamos aprender a estar contentes com aquilo que Deus pede que nós façamos no reino. Mesmo que não haja visibilidade. Sabe por quê? Porque o padrão, vocês lembram que ela me pregou? O padrão de sucesso do Senhor é considerar João Batista o maior do reino dos céus. Um cara que teve um ministério curto, era estranho, vivia no deserto, a igreja dele não tinha ar-condicionado, provavelmente você estava na areia, e Jesus foi naquela igreja. O Tiago veio pregar nesse momento agora. É a pregação do Tiago. Jesus visitou qual igreja? A de João Batista. Nós não podemos olhar para ministério, vocação, coisa específica, com os olhos do mundo. Sucesso diante de Deus não é visibilidade. Sucesso diante de Deus é estar fazendo o que Ele me pediu para fazer, o que Ele planejou para mim. E o que será dos intercessores? Em silêncio, sem ninguém ver, sustentando uma igreja. É por isso que eu preciso entender o que Deus tem para mim e o que Deus não tem para mim. E está tudo bem. Está tudo bem. Isso mostra maturidade. Eu estar contente com aquilo que Deus tem para mim e fazer de todo o meu coração. De todo o meu coração para o Senhor. Porque quando chegar lá, vai ter muita gente invisível desta terra, anônima desta terra, que tem um enorme galardão. E muita gente cheia de visibilidade aqui e que nem vai entrar. Então, a gente precisa amar quem nós somos em Jesus. Quem nos projetou para ser. Não comparando com ninguém, ouvindo do Senhor. E o meu amor pelos outros. É claro, nós nem conseguiríamos chegar aqui se a gente não passasse pelos outros, porque na ordem é ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, o amor dele por mim. Eu respondo com amor a ele. Então eu aprendo os padrões dele a me amar. Aí eu posso amar o outro. Primeiro João 5 fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. 1 João 5, 9 a 11. Esse é o fluxo.
Esse é o fluxo. Nós temos que amar, porque Ele nos amou, porque nós o amamos, porque nós amamos a nós mesmos. Nós temos que amar no mesmo padrão de amor que é Cristo, que é um amor sacrificial. Teve um tempo na igreja que se falou muito do amor ágape. Virou até um negócio que assim, todo mundo falava e não sabia o que significava. Mas o amor ágape nada mais é do que esse amor perfeito de Deus, proveniente dele. Não é um amor nos padrões dessa terra. E esse amor está lá em 1 Coríntios 13. Ele espera, ele suporta, ele não visa seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Nós precisamos aprender a conhecer qual é o amor ágape para a gente expressar esse amor ao Senhor e aos outros e fazer isso porque nós amamos o Senhor, não porque as pessoas são merecedoras do nosso amor, porque Deus nos amou sem nós merecermos. Olha esse fluxo. Nós não merecemos amor. Então a gente não pode amar só quem merece amor. E é aí que está o nosso lugarzinho na cruz. Eu vou para a cruz quando está difícil de amar o fulano. Eu vou me colocar na cruz. Eu vou para a cruz, vou matar minha carne. Não tem a ver com o que eu estou sentindo, não tem a ver com o merecimento do fulano. Ele me amou. Ele me amou, ele me perdoou, então eu perdoo. Esse é o fluxo. Você percebe que não está passando nas circunstâncias e outras explicações? Tem que primeiro vir dele, passar por mim e sair. Tem muita consequência de a gente não viver esse fluxo, pelo amor de Deus. Desejo por punição. A gente leu em 1 João. Lá fala que esse amor não tem medo. E se tem medo, ele está temendo castigo. Não viver o fluxo do amor, em todas as suas direções, faz a gente viver debaixo de um peso. Um peso de culpa e um desejo de punir e ser punido. Parece que a gente não se satisfaz em só ser perdoado. Não, eu preciso sofrer alguma coisa. Eu preciso sofrer. O que é isso? O fluxo do amor ainda não está passando direito. Tem área que esse amor precisa alcançar. Eu quero ser castigado assim como eu quero castigar. Esse é um sintoma de que eu preciso conhecer mais o amor. Condenação, consciência pesada constantemente. 1 João 3,20 é muito legal. Fala assim, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração. Simples assim. Se o nosso coração nos acusar, você acha que ele vai dar um super conselho, faça isso, faça aquilo. Deus é maior. Se o nosso coração nos acusar, coração, fica no seu lugar. Deus é maior. Deus me ama. Baixa autoestima. Transtornos mentais, ansiedade, depressão, transtorno alimentar, somatização, estresse, relacionamentos doentios, ciúmes, comportamento possessivo, perseguição, dependência emocional, ministério bloqueado. Não consegue ver a si mesmo como Deus viu. Como então que eu vou conhecer e provar desse amor? Em todas as suas direções? Um passo está lá no que a gente leu, 1 João 4. O versículo 16 fala assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Confiamos.
seu amor. Primeiro passo para a gente se envolver nesse fluxo do amor é confiar no amor. Como a gente já falou aqui, é realmente acreditar nesse amor. É confiar de que esse amor é pleno e me dá plenitude. É confiar de que se eu experimentar o amor dele, eu poderia responder não. É confiar que parte dele o amor que eu preciso para amar o outro, que parte dele o amor que eu preciso para me amar. Eu preciso confiar no amor de Deus. Quando a gente fala de confiança e fé, nós temos uma arma que a Bíblia nos dá. Porque a fé está sempre de mãos dadas com confissão. Até para a salvação está escrito que eu tenho que crer com o coração e confessar com a minha boca. Então, se eu percebo sintomas em mim, eu posso usar essa arma de confissão e começar a declarar com os meus lábios o que eu preciso que se torne real para mim. Usar meus lábios para confessar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente vai ouvir saindo da nossa própria boca. Eu sou amado e aceito pelo Senhor antes que eu pudesse fazer qualquer coisa em troca. E a gente é meio maluco mesmo, a gente fala com a gente mesmo. A gente fala sozinho. É se olhar no espelho, sabe aquele sticker da galinha? Vai, guerreira. Se olhar no espelho, guerreira. Pega a verdade da palavra e confessa. Isso é uma arma. É uma arma para gerar fé no nosso próprio coração. E vai confessando, confessando. Vem o pensamento, eu confesso a verdade. Vem o pensamento, eu confesso a verdade. Sabe o que é isso? A batalha da fé. É a nossa guerra diária contra os nossos pensamentos e sentimentos. Nós vamos para essa guerra com qual arma? Com a palavra. Na armadura de Efésios 6, qual é o instrumento que é ofensivo? A espada. E é muito louco quando o Apocalipse fala que saía da boca a espada. Confissão. Saía da boca dele uma espada. Olha o poder da confissão da palavra. É a nossa arma. Não é só ler, é falar a palavra. Verbalizar a palavra. Fazer sair da nossa boca para os nossos ouvidos ouvirem e para os demônios ouvirem. Nós também temos que buscar especificamente em oração quando a gente percebeu que, puxa vida, acho que eu não consigo receber o amor do Senhor de verdade. Ou eu não consigo amar de verdade. Não consigo perdoar. Então vamos orar por isso. Jejuar por isso. Senhor, eu quero compreender a altura, comprimento, a largura, a profundidade do seu amor, para eu poder amar, para eu poder viver esse fluxo do amor. Nós também temos de decidir estar expostos aos canais de Deus, aos canais que Deus usa para expressar o seu amor, que são as outras pessoas. A igreja. Por último, esperar que Ele venha ao nosso encontro para nos curar. Seja em momentos devocionais, em cultos, dentro do carro, no mercado, qualquer momento. Ele quer fazer isso. Ele quer ressignificar nossas memórias. Assim como Ele fez com Pedro. E então liberar-nos para exercer o chamado dele nessa terra. Essa história de Pedro me prende. Porque Pedro traiu Jesus diante de uma fogueira. Ele foi se aquecer na fogueira dos guardas que prenderam Jesus. Ele estava ali, camuflado.
Então, aquilo que Jesus tinha predito aconteceu. Ele nega Jesus 3 vezes. Acontece tudo, Jesus morre, ressuscita. Pedro voltou a pescar. Voltou a pescar. Falou, não, cara, esse negócio de ministério, esse negócio aí acabou. Errei, neguei Jesus 3 vezes. Fui lá me esquentar na fogueira dos guardas que prenderam Jesus. Eu já era isso aí. Não consegui entender o amor de Deus por ele. Que não estava baseado no desempenho, no comportamento dele. Ele não conseguiu aceitar perdão suficientemente para exercer ministério. Não quero isso aí, vou voltar a pescar, me deixa aqui. Aí Jesus veio ao encontro de Pedro. Pedro está desistindo. Quem aparece na praia? Jesus. E o que é que Jesus faz? Uma fogueira. O próprio Jesus monta uma fogueira e põe um peixe ali para servir Pedro. Olha Jesus mexendo com as memórias desse cara. Num cenário muito parecido com o da traição, Jesus prepara um banquete. Então Pedro vem e começa a conversar com Jesus. E Jesus diz, Pedro, tu me amas. Olha o amor de novo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O Senhor sabe. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus armou. Olha o que Jesus armou. Pedro, quando teve ali nesse episódio, mais uma pesca milagrosa, que ele já tinha vivido uma vez. Olha Jesus fazendo de novo. Teve mais uma pesca ali. E é interessante que Pedro, ele não fica no barco para ajudar os colegas de trabalho a pegar o peixe, os peixes e botar os peixes para dentro. Ele mergulha, abandona os caras, porque o barco estava afundando de tanto peixe. Ele mergulha e fala, quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus. Mas quando ele chega na praia, Jesus fala, Pedro, tu me amas? E aqueles que você deixou lá atrás? Passando as minhas ovelhas. Jesus está tocando onde precisava ser tocado. Pedro estava lá, se esquentando na fogueira dos guardas, enquanto os outros discípulos estavam onde? Por que ele não estava lá? Por que ele não estava lá ajudando os caras? Gente, ele é o Cristo, vamos acreditar, vamos acreditar. Não, ele largou todo mundo e ficou espiando. Então Jesus pega esse ponto e traz à mesa. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Jesus tinha sacado qual era o comportamento de Pedro, o jeitão de Pedro. Jesus estava falando, Pedro, você é pioneiro, você vai sair na frente. Você é líder, mas não abandona mais. Apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, ame. Se você me ama, ame. Jesus faz tudo isso no cenário da traição. Então, num cenário muito parecido, Jesus ressignifica a memória dele e ele sai daquele lugar com uma condição pastoral de cuidar de ovelhas. Olha só o que acontece quando a gente é curado. Quando Jesus vem ao nosso encontro e a gente é curado, a gente consegue desbloquear ministério. Fica em pé. O amor de Deus ele é como um rio disponível, uma fonte disponível, que nós podemos acessar.
E como a gente viu aqui, isso é central no Evangelho, na nossa fé. Nós precisamos mergulhar no rio do amor do Senhor. Deixar que esse rio nos encha, nos lave, nos cure. A gente precisa. E não uma vez só. Porque conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai vendo que tem áreazinha que tinha alguma coisa bloqueando o fluxo do amor de chegar lá. O Espírito Santo é vontade dele nos curar. Então ele vai nos dando pistas, fazendo a gente lembrar certas coisas, fazendo certas situações voltarem a acontecer. O que é isso? Jesus vindo ao nosso encontro. Jesus vindo ao nosso encontro, querendo promover cura. Se abra para o Senhor falar para você, mostrar para você. Talvez até memórias que sejam difíceis de acessar outra vez. Mas às vezes uma ferida que ela precisa ser tocada para que haja cura. E o amor do Senhor tem essa cura que a gente precisa. Vem do amor dele, vem do amor dele, vem do amor dele. Tem tantas coisas na nossa personalidade que ficam bloqueadas por causa de traumas, porque nós não conseguimos ver Jesus em certas coisas que nós experimentamos e vivemos. Mas o Senhor quer que a gente trilhe esse caminho. Nem sempre, eu vou dizer que quase nunca é um evento só e pronto, eu estou curado. Geralmente é um processo. Conforme eu vou me abrindo e mergulhando nesse amor, mais eu vou sendo curada, mais eu vou sendo curada, mais eu vou sendo curada. E aí o fluxo do amor vai passando, vai passando. Tem algo que eu vivi e vem no meu coração para compartilhar. Quando meu pai teve o primeiro diagnóstico de câncer, eu tinha acho que 4 anos, mais ou menos isso. E eu, por muito tempo, como que eu enxerguei toda essa situação? Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de milagres. Diante de uma sentença de morte, vida. E eu fui crescendo. E já adulta, uma vez numa ministração de interior, eu tive uma visão. E eu me vi uma criança de mais ou menos 4 anos, num cantinho entre, eu acho que era um criado mudo e uma parede, alguma coisa assim, num cantinho, de joelho, assim, abraçado no joelho, chorando e falando: meu pai vai morrer, meu pai vai morrer, meu pai vai morrer. Mas eu não tinha consciência. Eu até lembro na época que eu fui falar com os meus pais para saber se isso de fato aconteceu ou se foi um sentimento. E aí meu pai vai morrer. E aí, quando Deus me deu essa visão, veio aquela sensação assim: eu preciso me virar. Eu preciso me virar. Por que se eu ficar sem pai? Eu preciso me virar. Naquele ponto em diante, Deus começou a me mostrar padrões de comportamento que eu achava que eram bons, mas que para mim estavam machucando ou tentando encobrir feridas, que é a independência. Meus pais só aqui para dizer: eu não levava uma nota baixa para casa, mas eu dormia na aula, faltava na aula, não queria aula nenhuma. Eu já queria a minha estratégia: eu vou só na aula de explicação, pegar o que eu preciso pegar, eu estudo sozinho.
não ia mal isso. Só que eu fui criando o quê? Uma independência. Eu me viro. E a dificuldade para depender de alguém? Minha mãe conta que quando criança eu estava assim, com febre, doente. Eu falei, não, tá tudo bem. Escondia. Olha a dificuldade de aceitar cuidado. Ancorada em algo que Deus precisou me mostrar. Então um dia eu estava num outro momento e uma pessoa chegou e me pegou e falou, olha aqui, senta na beiradinha da cadeira. Eu estou vendo um abismo diante de você e o Senhor está falando, se joga, que eu te seguro. E você não está indo. Você não tem coragem de ir, porque você não confia que o Pai está pronto para te segurar. Olha o processo. E o Senhor armando fogueiras para ressignificar memórias minhas. Porque Ele queria que o fluxo do amor dele passasse em todas as áreas. Porque o objetivo dele é que eu tenha não só vida, mas vida abundante. E tem muita coisa que me impede de viver vida abundante. Tem muita dor que precisa desse mergulho no amor. Precisa. E está disponível. Está disponível para liberar coisas que talvez a gente nunca tenha sido capaz de fazer. E a gente achava, não dá, isso não é para mim. Ou coisas até que a gente tinha desistido. O amor do Senhor quer chegar nesses lugares. Quer chegar nesses lugares. E eu creio e eu profetizo que o Senhor vai proporcionar ambientes e fogueiras para vocês. E para mim. Ele vai botar na nossa frente fogueirinha. Vai chamar, ei, vem cá. Tu me amas? Então vem aqui, escuta, tem uma coisinha para te dizer. Débora,